Deus, todos os dias, Ele propõe à igreja, propõe ao ser humano o quê? Diga comigo, escolhas. E essas escolhas estão entre o bem e o mal, pecar e não pecar, ficar longe de Deus ou próximo de Deus. Como tirar uma conclusão e uma decisão daqui? É cada um que decide por si mesmo. A igreja é um corpo só, mas a salvação é individual. O templo, ele carrega um nome religioso da instituição, mas a igreja é uma só. Por quê? A igreja, ela é universal. Ela está no Brasil, está na América do Sul, na América Latina, na América do Norte, na Europa, na Ásia, no Oriente Médio, na África, nos 5 continentes, a Oceania. Ela está em todos os lugares do mundo, mas sendo uma só. Porque nós enxergamos aqui que há uma aproximação dos verdadeiros santos de Deus. No verso 8, que é o verso tema da mensagem, o que diz aí? Chegai-vos a Deus, e Deus se chegará a vós. O que está escrito aqui, existe uma condição. Por que existe uma condição? Porque eu creio que aquilo que Jesus deveria fazer, Ele fez. Quem é Jesus? Diga comigo, é o Cordeiro de Deus, que foi morto antes da fundação do mundo. Isso é, Jesus veio, morreu na cruz, morreu, ressuscitou por nós também, foi ao céu novamente, sim, está à destra do trono de Deus e vai voltar um dia, vai. Aquilo que Deus deveria fazer, Deus já cumpriu. Jesus já foi enviado, Jesus já morreu na cruz, ressuscitou. O que esse texto quer dizer? Há uma condição imposta por Deus. Eu já fiz, agora depende de vocês. Chegue-se a mim e eu chego a vocês. Deus ama o mundo? Sim. Deus quer salvar a humanidade? Sim. Mas há uma condição, não entenda como errado isso. A Bíblia diz em Salmos que Deus, Ele diz: eu amo aqueles que me amam. O que é isso? Uma condição de Deus. Quando o amor de Cristo, Ele foi envolvido na sua morte para salvar o mundo, Deus estava manifestando o seu amor, dizendo ao homem: o caminho da liberdade, da graça de Deus chegou. Você quer Deus na sua vida? Você quer crer em Cristo? Deus está dando oportunidades. Aí está o amor de Deus escancarado. Mas a Bíblia também diz que Deus ama quem o ama. Aquele que ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Quem diz isso? A Bíblia. Para eu ter Deus na minha vida, eu preciso me aproximar do Senhor. Nós nunca teremos experiências com Deus sendo um crente mensal, sendo aventureiro que vem à igreja de 3 em 3 meses, que não tem compromisso com oração,
não tem compromisso com o culto de doutrina. Dizer Deus, até o diabo fala, mas ter Deus perto, viver uma experiência com Deus, irmãos, é uma outra história. Nós somos a geração que vai chegar a 50 milhões de evangélicos daqui a pouco. Rapaz, o Brasil está vivendo um avivamento. Eu vou te dar um conselho e uma lição para você não esquecer. Não fique fantasiados por igrejas que estão hiperlotadas. Quais são as igrejas que mais lotam hoje? Templo de Salomão e igrejas neopentecostais. É 50 mil pessoas, 100 mil pessoas. Mas o evangelho que tem sido pregado é vender uma pedra por R$1.000 para você adquirir o seu milagre. Tem sido pregado fantasias, heresias, e isto não é evangelho. O que é evangelho? Evangelho é o confronto de Deus com o homem. Evangelho é a voz de Deus chegando para o homem, e Deus diz: arrependa-se dos seus pecados, abandone o mundo e passe a viver uma vida cristã. Isso é a pregação genuína da Bíblia. Então não se preocupe em achar que em algum lugar está tendo avivamento. Se esta igreja prega o genuíno evangelho, e Deus está salvando, ali existe um grande avivamento. Avivamento em Atos 2, não foi simplesmente o ato da descida do Espírito Santo, mas foram as quase 3.000 almas, que Pedro, pregando o evangelho genuíno, essas almas se perturbaram dentro de si e quiseram voltar-se para Deus e se arrependeram. Ali estava o genuíno avivamento bíblico. Se aproximem de mim e eu chegarei a vós. Nós vivemos um evangelho utopia. O que é isso? Parece que não é real. As igrejas mais sérias, que nós estudamos sobre elas, observamos, são mais bíblicas, são mais centradas no ensino da palavra. Elas não são igrejas de 50 mil pessoas. Elas não lotam à noite um templo. Por quê, pastor? Porque a genuína palavra de Deus é o caminho estreito. Ele é íngreme para cima. Tudo que você sobe para cima exige dificuldades, exige esforço, exige renúncias. Você já viu aquele ditado que descendo todo santo ajuda? Você não precisa descer colocando esforço, desce até com o carro desligado, né? Todo santo ajuda, mas para o céu não. É só quem vai se aproximar de Deus. Que palavra dura, né? Mas Deus está dizendo: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Somente o ser humano tendo esta aproximação de Deus, ele irá ser purificado dos seus pecados.
haverá uma transformação de vida. Se o evangelho é renúncia, os meus desejos antigos têm que ser crucificados. Para quê? Para que eu possa viver esta nova vida em Deus. Eu não posso querer viver uma vida no mundo e uma vida na igreja. Diziam os antigos pastores que é o crente Raimundo. Falaram tanto mal desse irmão Raimundo, né? Se tiver um irmão Raimundo, nos perdoe. Mas é só um ditado antigo, que o Raimundo rima, né? Um pé na igreja e um pé no mundo. Um pé no mundo e um pé na igreja. Mas o crente fiel, os dois pés estão na igreja. Os dois pés estão em Cristo. A sua prioridade ainda é servir o Senhor Jesus. Glorifique a Deus essa noite. Existem grandes barreiras que nos impedem de nos aproximar, de estarmos perto de Deus. Porque muitos não conseguem o que nós conseguimos, hein? O céu exige esforço. É claro que a transformação ela vem de Deus. Mas e se eu não fizer nada? Jesus disse: agora, meu filho, a coisa mudou. O céu é ganhado à força. Esforço, dedicação, luta. Amém? Eu vi um vídeo, deixa eu dar um exemplo aqui. Eu não sei se é verdade que a estrada da Tabatinga para a Ladeira Grande estava intransitável. É verdade esse vídeo? É verdade, né? Que arrancaram tudo e não conseguia. Deixa eu dar um exemplo de um filho e de uma mãe. Está aqui o Tiago e a mãe dele. Como eles conseguem chegar? Está na igreja terça, quinta e domingo. Como? O que é isso? Dedicação e esforço. Se eles não tivessem, eu estou usando o exemplo de vocês, amém? Entenda, se eles não tivessem essa dedicação e esforço, eles iriam falar: pastor, o nosso único transporte é uma moto, não dá para ir. Por quê? A dificuldade do caminho já seria um empecilho para eles não estarem aqui. Mas o que é que eles fazem? Eles rompem as barreiras. Eles olham para a dificuldade. Estou usando o exemplo para um cristão. É olhar para as dificuldades e passar por cima delas. A nossa vontade por Deus é maior do que a nossa desistência de parar e ficar. O que é isso? Eles são agressivos. Não, hoje não. Estou com dor de cabeça. O que é isso, irmão? Tudo na vida se cria barreiras, empecilhos. Serenou, graças a Deus, hoje não vai ter culto. Você sabia que tem crentes que quando chove, ele dá glória a Deus porque não vai ter culto? Hoje vai ser bem pouquinho, nem o pastor vai hoje, nem ele vai. Vai não, para tu ver uma coisa. É bom estar perto de Deus. Eu sei que Deus está na nossa casa também. Eu sei que Deus está no trabalho. Mas quando existem 2 ou 3 reunidos, eu sei que é muito melhor.
Eu sei que é mais maravilhoso, é mais glorioso estar com a igreja de Jesus. Louvado seja o Senhor essa noite. A primeira barreira que impede de um cristão estar perto de Deus, qual é? É o pecado. O pecado, ele é terrível. O pecado, ele agride a comunhão que eu tenho com Deus. Lá em Isaías, no capítulo 59, o profeta diz que os ouvidos de Deus não estão agravados para que não possa ouvir, nem a mão encolhida para que possa salvar. Porém, existe uma separação, uma divisão que impede de Deus atender. Qual é? As transgressões do pecado. Se você quer viver uma vida no erro, você já está se constituindo inimigo de Deus. De Deus só emana água limpa, palavra santa e verdadeira. Tem pessoas que quando a coisa está legal, é só pregações emotivas, emocionais, de bênção e de vitória, ele é uma bênção. Mas quando as pregações se voltam para exortar o erro, ele cai fora. E aprendendo com o exemplo de Jesus, nenhum pregador deveria desanimar se alguém pula fora. Você sabia disso? Por causa da pregação, não. Outra coisa, por causa da palavra. Nós temos que pregar a palavra. Lembra de Jesus multiplicando pães? Alimentou 5.000 homens, mulheres e crianças. No mínimo umas 10.000 pessoas. Irmão, Jesus é bênção demais. Jesus faz milagre demais. Mas lembra o final do ministério de Jesus? Jesus começou a pregar a Bíblia, começou a pregar arrependimento. E a multidão que seguia Jesus: não quero mais. Ele não está mais operando, só pregando, exortando o povo a renunciar. E lembra daquele sermão? Jesus pregando e o povo se levantando e ia embora. Jesus pregando, o povo se levantando e indo embora. Aí Pedro viu isso. Meu Deus, o ministério dele está acabando. Foi dar uma cochichada no ouvido de Jesus: mestre, o povo está indo embora. Querendo dizer, o teu sermão é muito duro. Prega aí uma pregação de autoajuda. Prega aí sobre bênção. O povo fica, o povo gosta. Não que seja errado pregar mensagens de autoajuda. A Bíblia tem mensagem, mas era a mensagem que Jesus queria pregar naqueles dias. Aí Jesus olha para Pedro e diz: meu filho, se você quiser acompanhar eles, pode acompanhar. Eu vou continuar pregando a palavra de Deus. Irmãos, quando a mensagem é genuína, eu vou dizer um ditado nosso: Deus não alisa couro de ninguém. Tem dias que Deus está assim, meu filho, dando carinho, passando a mão na cabeça da gente. Mas tem dias que é o chicote mesmo. Tem dias que é o açoite. É a cirurgia de Deus. É Deus entrando dentro da alma. É Deus indo no nosso íntimo e dizendo: se conserte, se arrependa, se ajeite, vá viver uma vida com Deus. Aí a gente: não, eu vou para outra igreja. Eu vou para a igreja. Como era o nome daquela igreja em Claudeci, em Limoeiro?
Vale dos Milagres. Eu vou para Vale dos Milagres. Só o nome, Vale dos Milagres. Eu fico com a palavra de Deus, porque eu sou como Pedro também. Depois olhou para Jesus: mestre, me perdoa. Para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Para onde eu vou? Corra para os braços de Jesus essa noite. Aleluia! De vez em quando dói, mas é melhor com Jesus. Com pecado não. Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2. Antes de Tiago está Hebreus. Tiago diz: portanto, nós também, irmãos, nós que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos o que? Embaraço, pecado que tão de perto nos rodeia. E eu faço o que, pastor? Corra com paciência para uma carreira que lhe está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Deixando. O que é deixando? É ficando para trás. Embaraço, pecado que está tão perto de nós todos os dias. O pecado todos os dias vem. Vem ou não vem? A tentação todo dia vem. Todo dia, irmão. Você ora à noite: graças a Deus, que tentação do pecado que eu tive. Quase que eu fazia. Não se preocupe não, amanhã ela vem de novo. Não é uma coisa desgraçada isso aí? Todos os dias vem, irmão. Todo dia o pecado chega. Todo dia o pecado bate à nossa porta. Mas a Bíblia está dizendo: deixe para trás, corra para o alvo, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Para estar perto de Deus, irmãos, tem que vencer o pecado. Isso não quer dizer que você às vezes não cai. De vez em quando a gente falha. E para estar perto de Deus a gente chega: Deus, foi mal, estou aqui, não sou digno de ser recebido de volta. Nem que eu seja um jornaleiro, um pequenino, me recebe de volta. Aí Deus te recebe de volta, porque a tua verdadeira humildade, humilhação e quebrantamento, Deus não resiste. Ele não suporta o soberbo, mas Ele exalta os humilhados. Ele não aceita o pecado, mas quando erramos, João 2 diz que nós temos um advogado. Não é para pecar, não é para falhar, não é. Mas se pequeis ou se pecardes, vocês têm um advogado lá no céu. Diga: ainda bem que eu não preciso do Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. Irmão, eu estou crendo que vai ter ministro que vai ser preso. Quem está crendo diz amém. Hoje o segundo ex-presidente foi preso. O povo brasileiro é criativo. Fizeram um vídeo da ex-presidenta Dilma, ela dizendo: já que eu chego aí. O povo não tem jeito, o povo brinca, né? Mas voltando para Jesus, esses da terra não dá para confiar, mas o que está lá no céu, irmãos,
Esse não falha, esse não se corrompe, esse é verdadeiro. E tem uma coisa: tu não paga nada para ele, tu não paga propina. Ele está dia e noite à destra do trono de Deus, a interceder pela igreja. Cadê a igreja do Senhor? Aleluia! Vale a pena ter Jesus, meu irmão. Vale a pena ter Jesus. Tem uma coisa na igreja que também impede da presença de Deus ser revelada. O que é isso, pastor? Diga comigo: a falta de amor. O amor supera o ódio? Supera. Mas aonde não tem amor, o ódio está lá. Aonde está o amor, o ódio é vencido e superado. Você sabia que o rancor por um irmão, o ódio por um irmão, me impede de estar perto de Deus também? Ah, mas eu não vou com a cara daquele irmão. Já tentei, mas... Ok. A Bíblia tem um conselho para isso: suportar. A Bíblia não está dizendo que nós devemos estar sempre beijando de um lado, o outro cheirando o outro, não. Nós temos que ter o quê? Comunhão. Andar na luz como Ele na luz está. 1 João 1,7. E termos comunhão. Pai do Senhor, meu irmão. Pai do Senhor, meu irmão. Deus te abençoe. Não precisa eu estar abraçado com Ele o tempo todo, não. Eu suporto. Por quem, pastor? Por Cristo. Por Cristo nós temos que suportar. Nem que você não vá com a cara dele ou dela, você tem que suportar por Cristo. Porque somente suportando, Deus se chegará a você também. Não adianta eu dizer: Deus, eu te amo, eu odeio aquela irmã. Dá certo. Eu tenho ódio daquele irmão. Dá certo não, irmão. Nem que tu não goste, mas suporte e ame por Cristo. Jesus disse: ore pelos vossos inimigos. Ore. Que prazer vocês têm de orar somente por aqueles que amam vocês. Isso é bom demais. É uma troca. Você me ama, eu te amo. Que bênção. Mas a prova do amor de Deus está quando nós amamos os inimigos. Quem é o inimigo? É aquele que te faz mal. É aquele que apontou o dedo para você. Quando você consegue vencer esta barreira do ódio, olha como Deus está perto de ti. É um sinal, é uma prova que Deus está perto de você. Porque onde Deus habita, Satanás, irmãos, não está. A casa que Deus limpou, Deus adornou, é porque Deus vai morar nela. A não ser que você decida chamar o ódio de volta, chamar os demônios antigos de volta, e pior, eles trazem mais 7 com ele. A coisa fica pior. Fique com Jesus essa noite. Olha aí na primeira epístola de João, no capítulo 2. Depois de Tiago e Pedro está João no capítulo 2, no verso 9. Aquele que diz que está na luz, ó, tu é com Deus, e aborrece o irmão, até agora está em treva. Tu pode dizer: estou com Cristo e não abro, mas odeio o irmão, está em trevas. Não é sério, né, a palavra de Deus? É renúncia ou não é renúncia? É renúncia, irmãos.
Quando você quer chegar perto de Deus, você tem que realmente cumprir o que está lá em 1 Coríntios 5,17, né? As coisas velhas, para que tudo possa se fazer novo. Aquele que ama a seu irmão, ele está na luz, e nele não há escândalo. Verso 11: mas aquele que aborrece o seu irmão, está onde? Trevas, anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Tem pessoas que só vê ódio, mágoa, eles não conseguem ver Deus. Irmãos, lá no mundo, quando você não tinha Deus, tudo bem, você era cego espiritual mesmo. Como perdoar alguém, como amar alguém, como suportar alguém? Mas agora, depois do encontro com Cristo, você tem Deus. Em vez de você olhar o ódio, a mágoa de alguém, veja Deus. Veja a luz do Evangelho. O Evangelho também é boas novas, novas notícias. Eu era assim, mas hoje não sou mais. Novidade de vida. Tem pessoas que só vê o mal, não consegue, não abre o coração para o perdão, para o amor. E pior de tudo, está comprovado pela ciência. Pode estudar todos os livros que falam de doenças, elas surgem de mágoas. Se a alma não está saudável, o corpo não pode estar saudável. É Bíblia pura. E a ciência, ela teve que se curvar à palavra. Pessoas que carregam ódio há anos de pessoas, são pessoas mais propícias a ter câncer. Adoece, o corpo adoece. Se liberte, irmão. Talvez essa palavra seja até para quem esteja ouvindo aí nas redes sociais. Se liberte, se aproxime de Deus. Quando você perdoa, você está livre. Você joga um fardo terrível para trás. Irmãos, perdoar é bom demais. Por isso que Deus ainda permitiu irar. Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Deus estava dizendo: você pode se irritar, se zangar, pensar até em matar o outro, mas você não pode passar o teu tempo, a tua vida pensando nisso. A ira é momentânea, vapt-vup, é passageira, chegou, é humano. De vez em quando o casal se irrita, né? E ele pensa: eu vou embora, vou arrumar as malas e nunca mais quero olhar na cara dela. Aí de repente a ira passou, e ele está igual um cordeiro lá, cheirando ela de novo. O que foi isso? Foi só um momento de ira. A ira é passageira. Terceira coisa, para nós já encerrarmos, para estar perto de Deus, eu tenho que aprender o segredo de esperar também Deus, e também não ter pressa. Eu não posso tomar decisões precipitadas na minha vida. A leitura disse: chegai-vos a Deus, e Deus se chegará a vós. Não tem mais distância.
O que existe aí é um casamento, é uma união. Então eu estou dizendo para Deus: Deus, eu tenho meus sonhos, eu tenho meus projetos, eu tenho a minha visão para a minha vida, para um casamento, para uma construção, para um negócio. Mas agora eu não posso tomar a decisão sozinho. Eu preciso da tua opinião e da tua confirmação. Para viver perto de Deus, eu tenho que sempre perguntar para Deus agora. Ah, pastor, mas é muito chato. Tudo que eu vou fazer, eu tenho que perguntar a Deus. Senhor, vou me casar. Vou perguntar a Deus. E nem assim não. Não é uma aproximação? Quem sabe mais o que é bom para você? É você ou Deus? É Deus. Por isso que Jeremias se quebrantava tanto para Deus e dizia: Senhor, eu vou dizer as palavras que Jeremias escreveu nas minhas: eu sou um falso, eu nem me conheço, porque o meu coração é mais mentiroso, enganoso do que todas as coisas. Eu penso uma coisa e estou fazendo outra. Eu estou me traindo sempre. É por isso que a igreja precisa de Deus. Deus é o nosso mentor espiritual. Se para fazer uma coisa eu preciso falar com o pastor Gessé, informar, avisar, porque é o meu líder, é meu pastor. Agora imagine para a nossa vida de todos os dias. Eu preciso de Deus. Eu não preciso ter pressa nos meus projetos. Chegai-vos a Deus e Deus se chegará a vós. A nossa vida tem que estar nas mãos do Senhor. E Jesus disse que aquele que eu tomo pelas minhas mãos, ninguém o arrebatará. É melhor viver uma vida aí como uma andorinha sozinha? Não. O ditado diz que andorinha sozinha não faz inverno. Nós precisamos de Deus. Olha o Salmo 46. Veja o que diz esse salmo. Salmo de número 46 e o verso de número 10, somente o 10. Deus está dizendo: sou eu que estou no controle? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, e eu serei exaltado sobre a terra. O Salmo 46 é um salmo de convicção. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. É viver segundo a vontade de Deus. Deus é o teu querer, amém, então vai ser feito. Tudo que você faz com a bênção de Deus é melhor para a tua vida. Quando você consulta a Deus, você está dizendo: Deus, tu é o chefe, você é quem manda. Posso fazer, papai? Aí Deus confirma no coração: pode. O que é isso? É intimidade com Deus, é ouvir a voz do Senhor. Irmãos, não há o que se preocupar. Eu lembro certa vez, há muitos anos, eu passei por uma situação, pregador jovem, novo, iniciando, dirigindo igreja, e pregar à noite na nossa igreja sede, era o maior culto da igreja.
Normalmente pregavam pastores visitantes ou aqueles mais antigos. E teve um dia que terminou a reunião de obreiros e eu fui para casa. E Deus falou literalmente no meu coração: vai ler a Bíblia, você vai pregar hoje à noite. Não, mas eu sou só um diácono. Lá tem pastores, evangelistas e tal. Eu sou um diácono, pregar na Santa Ceia para aquela multidão. Mas eu obedeci a voz do Senhor e fui ler a Bíblia. E à noite, na hora da palavra, quem o pastor chamou? O diácono João Márcio, trazendo a mensagem da noite. Eu tomei um susto na hora, mas eu já estava preparado. Por quê? Porque Deus já tinha me orientado. Tudo que nós fazemos com a orientação de Deus dá certo. Imagine se eu não tivesse ouvido Deus, nem tivesse lido, não tivesse preparado nada. Na hora era um espanto, né? Porque você pregar para uns 30 obreiros, pastores. E eu estava começando, irmão. Eu não sei pregar hoje, mas naquela época eu não sabia mesmo. Era estreito, mas Deus deu graça. E a mensagem foi pregada na noite. O que é isso? Era uma intimidade. Deus falou, irmãos, e Deus confirmou. Civil de experiência. Eu tenho que consultar Deus. Eu tenho que ter paciência com os meus planos e projetos, para que Deus esteja comigo confirmando dia a dia como vai ser, como proceder, como falar. Isto é um casamento, é uma vida com Deus. Não adianta chegar aqui e dizer eu sei, eu sabo, né? Não adianta não, irmão. Tudo é o Senhor. A unção, a virtude vem do Senhor. Aplauda Jesus essa noite. Então, para estar perto de Deus, irmãos, eu tenho que querer esta aproximação. Primeiro, eu tenho que ter vontade, desejo. Eu quero, Senhor, eu quero estar mais perto de Ti. Segundo, eu tenho que renunciar a algumas coisas que Deus não se agrada. Porque quanto mais você se aproxima de Deus, mais você vai crescendo espiritualmente. Mais Deus vai te dando visão de como funciona. Uma coisa é o funcionamento na hierarquia eclesiástica de um ministério. Na função espiritual é outra coisa. É algo mais alto, mais sublime. Você pode conhecer de tudo na igreja, o funcionamento de tudo, mas no espiritual Deus está te chamando mais santidade, mais desejo de estar perto de mim. Foi o que eu falei no início. Os aventureiros não conseguem realmente estar tão perto de Deus. Não adianta o cartão de membro. Cartão é confeccionado. Vida com Deus é uma construção de caráter. Vida com Deus é uma aproximação do Senhor. E isso nos torna mais fracos ou mais fortes? Quanto mais perto de Deus, mais forte você fica. Mais sede de Deus você tem. Mais desejos de Deus você tem. Você tem que ter convicção, humildade, reverência. Aí você vai chegar numa maturidade. A Bíblia diz que nós devemos crescer até nos tornarmos varões perfeitos. Não, pastor, mas do jeito que eu estou tá bom.
A vidinha que eu levo tá bom. Certa vez houve um escândalo de um obreiro que sempre estava no altar. Eu não cheguei a dirigir esta igreja, mas houve um escândalo porque um obreiro foi descoberto que à noite estava bonitinho, e já um obreiro antigo, mas em casa ele não largava a mania de fumar um traguinho. Irmãos, não adianta esconder. Teve um dia que alguém pegou. Havia boatos, mas não é que um dia pegaram o irmão fumando seu cigarrinho em casa. E aí, irmãos, de que adiantou a gravata, aquela aparência, junto com os obreiros? Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais a gente tem nojo do pecado. Não é que você não possa cair, mas você tem nojo de pecar. Mesmo que você fale e caia e experimente do pecado, o pecado é como vômito, é uma comida podre aos lábios daquele que está perto de Deus. Um verdadeiro cristão, quando falha, ele tem vergonha, ele chora, ele quer correr para Deus, ele sente nojo daquilo que ele fez, daquilo que ele praticou. Por quê? Porque ele valoriza a presença de Deus na vida dele. Não foi o que Davi disse quando falhou: Deus, não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Davi estava dizendo: eu falhei, eu caí, mas eu não consigo viver sem ti, Senhor. Tu vais me castigar, tudo bem, mas não tira a alegria que eu tenho de senti-lo perto de mim. Irmão, Deus não aguenta isso não, irmão. O quebrantado, o humilhado, quer sempre estar perto de Deus. Então vamos chegar mais perto de Deus, e Deus se chegará a vós. Fica de pé em nome de Jesus. Eu vou ler a última referência. Não ia ler, mas vamos ler. 2 Crônicas, capítulo 15. Essa aqui é de arrebentar. É a conclusão final. 2 Crônicas, capítulo 15. Olha como é importante aqui. Traz uma conclusão final para tudo. Quase não acho. Olha o que diz a palavra. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: olha Deus falando: ouve-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixares, Deus também vai deixar você. Sabe por quê? Deus já fez tudo. É a nossa vez. Diga para o teu irmão: é a nossa hora, é a nossa vez, é a vez da igreja. O véu do templo foi rasgado no meio. Nós não precisamos de sacrifício de bode, de bezerro, de boi. Eu tenho livre acesso para estar perto de Deus.
Eu tenho livre acesso para entrar nos santos dos santos e falar com Deus face a face, de buscar a presença de Deus, buscar os dons de Deus, a glória de Deus para a minha vida. Mas se um dia eu resolver, Deus, eu vou te deixar, Deus vai olhar para a gente e vai dizer: também estou fora, fica só. Mas aquele que busca, ele acha. Aquele que bate, a porta se abre. É tempo de correr ao encontro de Deus, igreja do Senhor. Embora o evangelho seja o caminho íngreme, é para cima que nós vamos, é para o céu, é para a glória do Senhor. Porque para baixo é fácil demais, mas para baixo só tem o inferno. É para o céu aonde a igreja deve subir. É lá do céu que emana a bênção, a glória, o milagre. Feche os seus olhos em nome do Senhor essa noite. Deus está aqui, igreja do Senhor. O último versículo que eu li diz: se você estiver com Deus, Deus está contigo. Se você abandona Deus, Deus também abandona. É uma decisão. Deus está impondo condições à igreja. O que você prefere para a tua vida mais e mais todos os dias? Se é Deus, então adora esse Deus esta noite. Comece a buscar Deus face a face. Não importa se você é pequeno, se você é falho, busque a presença de Deus nesses últimos dias. Louvado seja Deus essa noite. Vamos